E nós vimos que esse Jivatma, Paramatma é algo que não é obtido, a identificação, a identidade, a compreensão do Aham Brahmasmi, do Tattvamasi, né? Ele não é algo que envolva espaço, tempo e percurso de viagem, né? Para você chegar ou se fundir, ou se unir a Brahman. Você nunca existiu fora de Brahman. Brahman é a única realidade. Nós somos meras projeções aparentes no âmbito daquilo que é Brahman, nossa real identidade. Não existe distância. Por que não existe distância? Porque eu sou Brahman. Eu ouvi dizer que Brahman é consciência, é existência, é todo pervasivo, é um princípio consciência, né? É como se fosse uma entidade que não experimenta nada, mas ainda assim, né? Ela permite essa sobreposição de Maya, né? Naquilo que é a única realidade, que é a consciência. Então, a gente não precisa de ir para lugar nenhum. Ah, não, mas se eu for para Brahma Loka ou qualquer outra dessas locas, né? Aí sim eu tenho melhor possibilidade de me fundir, unir com, com Brahman. Não. Se for, desculpe, se você for para Brahma Loka, você não vai encontrar Brahman na Brahma Loka, né? Você vai encontrar Brahma, você vai encontrar Brahmaji, o Criador, você vai encontrar Ishvara em Brahma Loka, né? Mas o Brahmaloka, né, e Brahmaji no Brahmaloka, ele contém todo o conhecimento, inclusive o conhecimento dos Vedas, toda a sabedoria espiritual é contida na mente desse Saguna Deus, e é dito que se você for lá, você vai receber esses ensinamentos diretamente da boca do leão ou do cavalo, né? Então, você teve o privilégio de receber agora diretamente da boca de Ishvara, ou Brahmaji. Mas Brahman, não. Para você ir lá encontrar Brahmaji, você tem que realmente fazer muito esforço e você vai ter que percorrer todas essas locas superiores até chegar lá. Dizem que é muito difícil, né, que é muita sadhana, muito tapas, é algo que não interessa a nenhum buscador sério do autoconhecimento e moksha aqui e agora, nesta encarnação, né? Eu tenho um aluno inglês que ele tem essas tendências um pouco esotéricas e ele tem um bom autoconhecimento, mas ainda assim, ele ainda tem algumas dessas noções residuais de que, não, eu preciso de um plano B. O plano B é que se eu não obtiver isso aqui, nesta vida, enquanto encarnado, neste corpo, eu quero chegar lá em Brahmaloka para receber os ensinamentos diretamente de Ishvara, ou Brahmaji, de modo que eu seja liberado em Brahmaloka, né? Então, eu já falei para ele, olha, se você não apostar tudo em Jivan Mukta, que é o autoconhecimento que liberta aqui e agora enquanto encarnado, se você estiver ainda fazendo fantasias de que talvez você precise um backup plan, um plano B, isso talvez possa minar a sua determinação, né? Sua convicção, mas isso é algo que, né, depende de cada um de nós. Ok. Não existe processo de união, de se fundir, né? Nós vimos tudo isso ontem. E aí, Jivatma, ele se une a Paramatma através da compreensão de que existe somente um Atma, e este Atma é idêntico para Jivatma, Ishwaratma e Paramatma. Existe somente um Atma, existe somente uma consciência, um ser. É isso que significa a não dualidade, que poucas pessoas compreendem.
A maioria das pessoas por aí, elas pensam que a não dualidade seja sinônimo de unidade, né? Aí fala assim, não, não, nós somos todos um, vamos dar um abração aqui, a gente vai ser todos, nós somos um, com as árvores, com o reino vegetal. Não, em Nietzsche, a diversidade e a pluralidade é lei. Em Satya, existe somente uma realidade, sem nenhuma pluralidade, sem nenhuma diversidade, né? Eu sou Satya, o mundo é Nietzsche, o mundo da pluralidade e diversidade. É por isso que nós dizemos que Satya, né, essa compreensão da minha natureza em Satya, como consciência ou como Brahman, é um todo inteiro e completo, sem nenhuma parte. É um todo sem partes, é importante compreender isso. A não dualidade, ou digamos assim, a totalidade, a unidade de Brahman, é uma totalidade sem partes alguma, porque não existe nada além da consciência. Tudo isso é uma projeção idêntica, igual àquela que ocorre no estado de sonho durante a noite. Os poderes milagrosos. E os poderes milagrosos? Quem é que é? Hã? Quem é que é? Algum candidato aí? Então, o Swami disse que é uma confusão enorme, as pessoas pensam, eu já toquei nesse assunto, eu contei até histórias, né, que eu vi direto de Papaji. Aí o Swami explica que existem três tipos de pessoas. Pessoas que não têm o autoconhecimento e não têm nenhum poder psíquico, nenhum poder extraordinário, né? Ela não consegue ler a mente dos outros, ela não consegue ver no futuro, ver no passado, ela não tem capacidade nenhuma e ela não tem o autoconhecimento e ela não tem nem mesmo o conceito de que existe o autoconhecimento, a autoinvestigação e autoconhecimento. Então, esse é o samsara, 100% samsara, sansari, né? Aí depois existem aqueles buscadores espirituais que não obtêm o autoconhecimento e que não desenvolvem nenhum poderes mágicos, né? Milagrosos, né? Então, esse é o tipo 4. O tipo 3 é aquele buscador que, no processo de busca, desenvolveu alguns poderes psíquicos, né? Ele começou a olhar para a pessoa e ver o passado da pessoa. Já soube de pessoas assim. Eu li tudo sobre a vida de um cara, né? Krishnamurti, mas não J. Krishnamurti, U.G. Krishnamurti. Ele começou a ter umas epifanias e aí ele olhava para a pessoa, ele via o passado da pessoa inteiro, assim, pá, né? Então, esses poderes podem ocorrer, mas ainda assim eles não são sinônimos de autoconhecimento e libertação. Então, o terceiro tipo de pessoa é que ela tem esses poderes, mas não tem o autoconhecimento. Um outro tipo de pessoa é o quê? É o autoconhecimento sem nenhum poder milagroso, psíquico, ou psíquico, né? Então, é um indivíduo absolutamente ordinário, por isso que o James colocou lá entre as características, né? Features, aspectos, né? do Yanni, ou do autoconhecimento, é que é uma coisa muito ordinária, né? O autoconhecimento é uma coisa muito ordinária, porque a única coisa que muda é o estado mental, emocional da pessoa, né? Mas, visto de fora, raras são as pessoas que conseguem, têm a sensibilidade de ver que existe uma transformação interior naquela pessoa, tá? Então, o autoconhecimento, ele é muito simples, ele não concede nenhum poder milagroso ao Yanni, né? Mas ele obteve o Atmayana, o conhecimento a respeito de sua real natureza. Então, esse é um ponto importante para a gente compreender
O autoconhecimento não concede nenhuma... O autoconhecimento não é uma experiência mística, não depende de uma experiência mística, depende da assimilação e internalização do autoconhecimento, ok? Este é o Atmanhana, não tem nada a ver com experiências místicas ou celestiais ou psíquicas ou siddhis, né? Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é um conhecimento simples e puro, tá? Conhecimento diferente, é diferente, sim, é particular, sim, porque todo campo de conhecimento é a respeito de algo lá fora que não seja eu mesmo, a minha real natureza. Aqui nós estamos fazendo a investigação sobre a luz dos ensinamentos dos Upanishads, e a investigação é o nosso objeto de investigação, objeto de conhecimento, é o que é a natureza do investigador. Então, é um campo de conhecimento único, né? E essa natureza deste investigador não possui nenhuma característica, nenhuma propriedade, nenhuma qualidade ou atributo. Então, você não tem nem por onde começar. Então, a gente está fazendo uma investigação que é um processo de autoconhecimento que ocorre indiretamente através do cancelamento daquelas noções equivocadas de que eu sou o corpo, mente e os sentidos. Então, é um tipo de conhecimento, é feito de conhecimento, o processo é indireto, é simplesmente net, é cancelando todas as noções equivocadas a respeito daquilo que eu sou, né? E aí, quando você finalmente cancela todas as noções equivocadas e internaliza essa compreensão, as suas vasanas ignorantes, que dizem o contrário, que dizem, não, eu sou o corpo-mente, eu tenho os meus quereres e não quereres, e eu vou, sim, correr atrás daquilo que eu quero, e com muita força, né? Então, o indivíduo que obtém este autoconhecimento, ele obteve um conhecimento de si, né? Ah, mas eu já tive tantos conhecimentos, né? Eu estudei 5 faculdades, fiz mestrado, fiz tantos cursos de especialização, né? Eu sou um acadêmico, etc. E ainda assim, eu não vi nenhuma transformação, né? Mas este autoconhecimento, ele é muito simples e ele causa uma profunda transformação, né? Uma profunda transformação, sem a qual este autoconhecimento ele é ainda, né, estabelecido academicamente. Então, este autoconhecimento, que é feito de conhecimento, um conhecimento a respeito de si, este si não tem atributo, qualidade, propriedades e características, mas ainda assim ele é auto-evidente, auto-luminoso, ele brilha como Aham, e o Aham precisa de se redefinir, em vez de Aham, corpo, mente, Asmi, precisa ser Aham, Chaitanya, Asmi. Eu sou a consciência não dual. Então, este autoconhecimento, ele não tem nada a ver com uma experiência, mas o que é o benefício desse autoconhecimento? O custo a gente está vendo, o benefício. O benefício é que, intimamente, invisivelmente, aos olhos de quase todos ao meu redor, eu vou estar transformado de tal modo de que eu vou interagir com esse mundo ordinário através de um corpo ordinário, mas minha mente foi purificada e refinada no fogo do Yana. E essa mente refinada no fogo do Yana, ela vai ser uma mente alegre, satisfeita, feliz, radiante, independentemente das circunstâncias do campo. Este é o benefício. Então, o benefício é simplesmente a sua mente vai desfrutar desta sensação de plenitude, de Ananda, que é o terceiro elemento apresentado nas Escrituras. Você é Sati, a única realidade. Você é Chit, né, a consciência universal. E a sua natureza é a felicidade e a plenitude. Tá? Então, voltando aqui, existem aqueles que possuem autoconhecimento. O autoconhecimento é quase que imperceptível aos olhos
de 99,999% das pessoas no mundo. Então, a pessoa não pode se mostrar, como a gente diz no Brasil, né? Não tem essa de, não, olha eu aqui, eu sou o grande iluminado. O cara vai dizer assim, então tudo bem, então faz um milagre. Caminha na água, né? Não, ninguém vai saber que você é iluminado. É uma transformação interior. Sua mente vai se tornar uma mente pacificada, alegre, satisfeita, feliz, né? E este é o caso, né, da grandíssima maioria dos raros yanis que existem por aí. Não possuem poderes siddhis. E o outro é um que é muito raro, muitíssimo raro. Esse é o mais raro, né? É que ele possui o Yana, Atma Yana, e ele possui algum poder milagroso, poder siddhis, né? Que daquilo que eu compreendi, Papaji tinha esses poderes porque ele foi um yogi na vida passada e nesta vida ele também, na última vida, ele foi um yogi, né? Ele desenvolveu alguns potenciais mentais. Uma vez ele estava viajando na Índia, aí dentro do ônibus ele teve a visão de um acidente, uma ponte que ia cair. Ele parou o ônibus e disse para todo mundo deixar o ônibus e que não aquela viagem não poderia prosseguir. Aí depois de um tempinho a ponte caiu e acidentes ocorreram lá. Então, por que essas pessoas, algumas dessas pessoas possuem esse poder? Ninguém sabe, só a Ishvara sabe, e não é importante, né? Isso seria o quê? Um bônus. A gente jamais deveria, né, se preocupar em haver esse bônus. O bônus do autoconhecimento, que é feito de conhecimento puro, é o quê? Esta força, esta alegria, né? Esta imunidade às crises da vida, essa capacidade equânima de lidar com os prazeres e as dores, né? Este é o real bônus do Atmayana. Esses outros poderes são outros bônus, né? Que os yanis reais que desfrutam desses bônus, eles nem gostam de fazer show, eles não gostam de aceitar a atribuição, que esses eventos sejam atribuídos a eles. Ramana Maharaj negava tudo, entendeu? Sempre negou tudo. Então, a gente só precisa do Atmiyana para nos liberarmos da problemática do samsara. Temos essas 4 categorias de seres humanos no Chandogya Upanishad. No 7º capítulo do Chandogya, Narada diz que eu tenho todos os siddhis. Eu sou capaz de ler a mente das pessoas, saber passado, futuro, né? Entre outras coisas, ler o futuro, saber onde tem água para a gente cavar e achar água numa Índia, né, que sofre de tanta, como se diz, seca, né? Mas mesmo que eu tenha todos esses poderes, no Chandogya diz, é verdade, eu tenho todos esses poderes, mas eu conheço as palavras sobre Atmayana, eu entendi tudo intelectualmente sobre o Atmayana, mas eu não consegui internalizar intimamente, portanto, eu não conheço realmente o Atma, né? Eu ouvi grandes pessoas como você, Guruji, que somente aqueles dizerem, né, que somente aqueles que realmente internalizaram o Atmayana, o conhecimento direto, o Parokshayana, são capazes de superar a mente problemática do samsara, superar a dor, a tristeza, a preocupação, né, a depressão, né? E ele diz aqui, portanto, embora eu tenha poderes, eu não conheço o Atma.
e eu sofro dessa tristeza tão comum à experiência humana. Por favor, ele se volta, né, ao Guruji, né, dizendo: me conduza através do oceano da tristeza, o oceano do samsara, para o outro lado, onde não existe mais essa problemática do samsara, onde não existe mais a tristeza. Então, uma pessoa, mesmo que seja um siddha, se não estiver bem estabelecido no autoconhecimento, né, ele ainda assim vai experimentar um certo grau de limitação e tristeza. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.